Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Braga e hoje nós vamos realizar a correção da prova da ANPAD de fevereiro de 2014, prova de língua portuguesa, que tem algumas questões que são interessantíssimas para discutirmos algo muito relacionado à interpretação textual. Na maioria das vezes, nós achamos que o conteúdo é que só interessa e deixamos de pensar na questão do enunciado. Bom, vamos começar a pensar na questão do enunciado a partir dessa primeira questão. Essa primeira questão, 35, ela tem um texto base. Geralmente as provas da ANPAD estão vindo com textos, parágrafos padrões, que são texto base para uma ou duas questões. Essa se relaciona a uma questão só, que é a 35. Então o texto diz: de olho em você. Elas estão de olho em você, espalhadas pelas 91 mil ruas da cidade de São Paulo, que juntas se estendem por algo em torno de 17 mil quilômetros de asfalto. Existem atualmente 1,5 milhão de câmeras de vigilância e monitoramento, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, feito a pedido da Info. Trocando em miúdos, isso significa 16 câmeras por rua, 88 por quilômetro, ou uma câmera para cada 7 paulistanos. Parece muito? Bem, esse número deverá crescer cerca de 40% ou até em 2016, de acordo com as empresas. Ao fim dessa reportagem, pelo menos uma nova lente eletrônica terá sido instalada na capital paulista. Bom, o texto é de fácil entendimento, mas o que nos revela esse parágrafo padrão é que nós temos várias informações, nós temos dados estatísticos e isto vai ser cobrado na questão. Vamos dar uma olhada. Identifique o único comentário incorreto. Bom, para quem tem problema de atenção na hora de entender o enunciado, quando aparecem palavras que dão sentido negativo às alternativas, por exemplo, identifique o único comentário incorreto, estão todas adequadas, exceto. Todos esses enunciados, eles vão nos conduzir ao erro, porque geralmente nós nos preocupamos com o quê? Nos preocupamos com entender o certo e não procurar o errado. A partir do momento em que nos obrigam a procurar o errado, isso requer uma atenção maior nossa. E como é que a gente consegue ter essa atenção maior? Bom, a minha dica é que você, se tem um problema de atenção em relação ao enunciado, que leia o enunciado para cada alternativa que você for ler. Vai demorar, Fernanda? Vai demorar mais, mas a garantia de acertar a questão é maior, certo? Então, o que nós estamos procurando? O comentário incorreto. Isso significa que eu tenho 4 questões, 4 alternativas adequadas e uma incorreta. Ou seja, eu preciso achar a incorreta e marcá-la. Bom, a alternativa A diz que a cidade de São Paulo tem 91 mil ruas. A alternativa B diz que na penúltima frase a expressão verbal deverá crescer é sinônima de terá de crescer. Na alternativa C, há 1,5 milhão de câmeras monitoradas, cerca de 17 mil quilômetros de asfalto na cidade de São Paulo. Na alternativa D, na terceira frase, a palavra isso representa o conjunto de dados apresentados na segunda frase. E na alternativa E, na última frase, haveria alteração de sentido se a expressão uma nova lente eletrônica fosse substituída por uma lente eletrônica nova. Vamos dar uma olhadinha no texto novamente com as informações grifadas do que nos foi dado nas alternativas. Ali diz que a cidade de São Paulo tem 91 mil ruas. No nosso primeiro período já diz isso, certo? Então, está explícito que a alternativa A afirma algo que está no texto. Então, essa não é a nossa resposta. Obviamente, estamos procurando qual? A incorreta. Na alternativa B, diz que na penúltima frase a expressão verbal deverá crescer é sinônima de terá de crescer. Pessoal, o que nós temos que entender aqui é o significado do verbo deverá crescer, né, da locução verbal deverá crescer, e da locução verbal
terá de crescer. O dever e o ter que significam a mesma coisa? É isso que a gente precisa pensar. E depois, na letra C, aparece uma informação aí que diz que 1 milhão de câmeras monitorando cerca de 17 mil quilômetros de asfalto na cidade de São Paulo. Essa informação da letra C também está no texto. Ela aparece explícita no texto, nesse segundo grifo que você pode ver aí. Bom, então já eliminamos a A e a C, porque as duas estão corretas. Estamos na dúvida da B, devido a esse significado das duas locuções verbais. Vamos para D. Na terceira frase, a palavra isso representa o conjunto de dados apresentados na segunda frase. Bom, na terceira, quando eu uso isso, que está grifado também ali, ó, trocando em miúdos, isso resume, ele simplesmente agrupa tudo que foi dito anteriormente. Por quê? Porque o pronome isso é um pronome referencial. Ele faz referência ao que foi dito anteriormente. E ele faz um resumo de todos os aspectos citados anteriormente. Ou seja, a letra D também está correta. Então, por enquanto, ficamos com a B. A letra E. Na última frase, haveria alteração de sentido se a expressão uma nova lente eletrônica fosse substituída por uma lente eletrônica nova. Bom, o que aconteceu nessa mudança, na alteração da sequência dos termos? O primeiro, a gente tem uma nova lente eletrônica e no segundo a gente tem uma lente eletrônica nova. Mudou a função das palavras aí? O adjetivo deixou de ser adjetivo? Por exemplo, a lente eletrônica deixou de ser nova, que é o adjetivo? Não, então não houve alteração. A priori, por eliminação das outras que estão corretas, só com base nos nossos conhecimentos e pelo texto, nós já ficamos com a B. Agora, vamos tentar entender por que a B está inadequada. Qual é a situação que me faz entender por que a B está inadequada? Olha aí nesse próximo slide que a gente tem uma explicação sobre essas locuções verbais que aparecem aí. Deverá crescer indica possibilidade. Ela não indica que é uma obrigação. Ao contrário de terá de crescer. Vamos pensar num outro exemplo. Eu devo passar na prova da ANPAD. Eu tenho certeza que eu vou passar? Não, é uma possibilidade. Agora, eu tenho que passar na prova da ANPAD não é uma possibilidade, mas é uma obrigação. É um dever. É um dever no sentido de obrigação e não de possibilidade. Portanto, a nossa resposta adequada é a letra B. Bom, vamos passar para a questão 36. Até a 39, nós temos um texto base somente para essas questões de 36 a 39, certo? Bom, o texto base é mais um parágrafo padrão. Vamos ler o texto e tentar já captar algumas informações que possam nos levar a entender melhor o enunciado. Vamos lá. Ao contrário do que comumente se acredita, o desempenho dos países em desenvolvimento no período em que o Estado dominou o desenvolvimento foi superior ao que eles alcançaram durante o período subsequente de reforma voltada para o mercado. Houve alguns fracassos grandiosos da intervenção estatal, mas quase todos esses países cresceram muito mais rápido, com uma distribuição de renda mais equitativa e com um número bem menor de crises financeiras durante os maus dias do passado do que o fizeram no período das reformas voltadas para o mercado. Além disso, também não é verdade que quase todos os países ricos tenham ficado ricos por meio de políticas de livre mercado. A verdade é mais ou menos o oposto. Com apenas algumas exceções, todos os países ricos de hoje, entre eles a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, os supostos lares do livre comércio e do livre mercado, ficaram ricos por meio da combinação do protecionismo, subsídios e outras políticas que hoje eles aconselham os países em desenvolvimento a não adotar. As políticas de livre mercado tornaram poucos países ricos até agora e poucos ficarão ricos por causa dela no futuro. Bom, vamos pegar a primeira questão, baseada nesse texto, que é a questão 36, que diz o seguinte:
Assinale a alternativa que mais adequadamente evidencia a oposição que constitui a ideia principal do texto. Espera aí, Fernanda, não entendi nada. Pois é, quando um enunciado nos parece meio confuso e você já sai de um texto que tem várias informações, que é um parágrafo padrão grande, nós temos que parar e pensar no enunciado, em todas as palavras e nessa sequência de palavras no que ela nos quer dizer. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que eu preciso é tentar entender se o enunciado quer que eu ache o certo ou o errado. Então, vamos pensar. Assinale a alternativa que mais adequadamente evidencia. Então, eu preciso achar uma alternativa que mais adequadamente, ou seja, a mais adequada. Primeiro, eu estou buscando a certa. Só que esse advérbio mais de intensidade, né, ele está me dando uma ideia que eu preciso pensar nela antes de tentar resolver. Mais adequadamente significa que pode ser que todas as minhas alternativas estejam adequadas, porém, eu tenho uma mais adequada que outra. Ou seja, o mais adequadamente me leva a pensar que da alternativa A a E, eu posso ter todas corretas e uma mais correta que as outras 4, certo? Então, eu preciso achar uma mais correta que a outra, que evidencie a oposição que constitui a ideia principal do texto. Bom, primeira coisa que eu preciso pensar é qual é a ideia principal do texto. A ideia principal do texto relaciona a questão econômica, a questão do desenvolvimento, essa oposição entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e a questão econômica que nos leva a entender o que é um país de primeiro mundo e o que é um país que não é de primeiro mundo. Bom, nós temos aí a primeira alternativa mostra que a ideia principal do texto é essa oposição entre países ricos e países pobres. Eu posso pensar que sim. Eu posso pensar que o texto diz sim sobre essa oposição entre países ricos e países pobres. Agora, é só isso? O texto tem como base argumentativa somente essa oposição? Não sei. Vamos ver o resto. A letra B diz que o texto tem como ideia principal a oposição entre desenvolvimento e reforma. As palavras desenvolvimento e reforma aparecem no texto e aparecem como base argumentativa. Porém, é a ideia principal do meu texto? Não. C. Livre comércio, comércio fechado. Isso também aparece no nosso texto como uma forma de explicar como que eles se desenvolveram e como que ainda estão em desenvolvimento. Quais são as estratégias para desenvolver um país? O livre comércio ou o comércio fechado. É o assunto principal? Não sei. Vamos ver a letra D. Intervenção estatal e livre mercado. Bom, aí nós temos uma dicotomia entre toda a economia voltada ao Estado e toda a economia voltada ao livre mercado, que é a explicação maior do capitalismo, que é o livre mercado, que é quando você não restringe somente ao Estado, à nação, o poder de compra e venda, e sim globaliza isso tudo. Vamos ver se na letra E a gente tem também uma outra dicotomia que pode ser a ideia central do texto. Fracassos grandiosos, sucessos grandiosos. Gente, na letra E, nós poderíamos aplicar essa ideia de oposição em qualquer texto. Fracassos grandiosos e sucessos grandiosos podem aparecer em qualquer texto em que se mostra algo que teve sucesso e algo que teve fracasso. Ou seja, a letra E é extremamente genérica e ela não pode ser a ideia principal do nosso texto, porque ela não nos remete a nada do que o texto disse. É uma explicação extremamente genérica. Então, vamos ver qual que seria a resposta. Vamos voltar lá no texto e olhar essa questão do que está grifado ali, do que a gente pode inferir do que foi lido nas alternativas. Bom, o nosso primeiro grifo diz que o Estado dominou o desenvolvimento. E depois nós temos
na alternativa B, por exemplo, a questão do desenvolvimento e da reforma, que é o nosso segundo grifo, reforma voltada para o mercado. Bom, nós temos aí a oposição já explícita no nosso início do texto. No primeiro período, nós já temos a letra B explícita. Olha lá, vamos voltar lá na letra B. Desenvolvimento e reforma. Aí você vai lá no texto e você acha, no primeiro período, o Estado dominou o desenvolvimento e a reforma voltada para o mercado. Bom, pessoal, no início do texto, a ideia central é baseada nisso. Será que no desenvolvimento a gente não consegue entender uma coisa mais profunda? Vamos pensar no outro grifo. Nós temos aí intervenção estatal. Houve alguns fracassos grandiosos da intervenção estatal. Bom, aí a gente já precisa começar a pensar no seguinte, que o Estado dominar o desenvolvimento está diretamente relacionado à intervenção estatal, certo? E isso quer dizer que essa relação do Estado dominar, né, a economia como um todo e essa intervenção estatal está baseada na ideia central do texto. Ou seja, as chances da letra D ser a resposta são enormes. Por quê? Porque se a gente achar alguma coisa relacionada a livre mercado no desenvolvimento do meu texto, eu vou achar essa oposição durante o texto inteiro. E isso me prova que eu tenho a ideia central aí. Aí você olha lá na penúltima linha. As políticas de livre mercado tornaram poucos países ricos até agora e poucos ficarão ricos por causa dela no futuro. Ou seja, houve sim essa dicotomia entre intervenção estatal e livre mercado. Ou seja, a nossa resposta é a letra D. Voltando aí, só para resumir a questão 36 em relação ao enunciado. Pessoal, mais adequadamente significa a mais correta, não significa a única correta. Ou seja, nós precisamos entender que há muita interpretação além de só ler as palavras. Nós precisamos inferir, concluir o que elas querem dizer. Certinho? Então, nós já vamos para a questão 37 daqui a pouco. Uma pausinha aí para você tomar um café, beber uma água. Já já a gente volta.